A primeira questão que sempre nos vem aos pensamentos é: quem é Deus? Sabemos que Ele existe, pois vemos todas as suas obras. Sentimos que Ele existe, pois vibra em nós, em nossa alma, uma secreta fé e esperança, uma confiança profunda numa justiça maior, limpa e permanente. Porém, como definir Deus com os nossos recursos? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele, portanto, não vive no relativo onde nós habitamos, mas sim no absoluto, onde vive a nossa alma. Ele é eterno, infinito e imaterial. Existe Deus e a sua obra. E nós, o que somos? Somos Deus ou somos sua obra? Somos um pedaço de Deus que estamos apenas revestidos de corpos para nos manifestarmos na matéria e evoluir. Então, quem sou eu? Sou uma centelha divina, sou uma mônada celeste, sou um pedaço de Deus. Como meu pai, físico, fecundou minha mãe para eu renascer, meu pai, Deus, fecundou minha mãe, terra, para que eu aqui pudesse me expressar. E como tudo começou? O poder criativo, que é uma característica divina, focado em determinado ponto do absoluto, condensou a energia que existia latente, contraindo-a, e com isto iniciou-se o processo evolutivo, ou seja, o nosso retorno ao reino dos céus, expandindo-se no que foi chamado de Big Bang. A criação. O espaço que estamos vivendo é a parte relativa que foi criada. Ele não é vazio, é preenchido por um fluido universal que, transformado, concorre para a produção do cosmos e de todas as formas. Surge, junto com o espaço, a matéria e o tempo. E nesse fluido universal, que a tudo interliga e se integra, nele passamos a viver e a evoluir. Essa é a nossa vida relativa, mas não a vida absoluta de nossa alma. Mas então, de onde viemos? Existíamos de toda a eternidade no seio de Deus. Mas, ao sairmos de lá, do absoluto, tornamo-nos simples e ignorantes, para que, através das restrições da matéria, irmos despertando a nossa consciência de que somos Deus, e com isso transformarmos os potenciais latentes em nós em poderes ativos. Como somos diante deste universo? Como nos sentimos diante da criação? Nós somos grandes ou pequenos? E onde estamos na Via Láctea? A Via Láctea tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz. E o nosso sistema solar, com todos os planetas, dista do seu centro cerca de 30 mil anos-luz. O nosso Sol, com todos os planetas, também leva 220 milhões de anos para dar uma volta completa em nossa galáxia.
el Sol que habría 1 millón de planetas Tierra. El Sol tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro, pero es minúsculo en comparación con otras estrellas realmente grandes. Eta Carinae es más de 5 millones de veces más grande que nuestro Sol. Betelgeuse es 300 veces más grande que Eta Carinae. Si fuera nuestro Sol, llegaría hasta Júpiter. También está el monstruo, VY Canis Majoris, la estrella más grande que se haya descubierto. 1.000 millones de veces más grande que nuestro Sol. Então, qual o valor do que tanto nos inquieta hoje? O que é tão importante assim? Porém, vamos ver por uma outra ótica. Essa foto foi tirada por uma nave espacial não tripulada em 2004, ao chegar aos anéis de Saturno. Nesse pontinho azul estamos todos nós. Todas as nossas guerras, todos os nossos problemas, toda a nossa grandeza e toda a nossa miséria. Toda a nossa tecnologia, a nossa arte, os nossos feitos. Todas as civilizações, toda a fauna e flora, todas as raças, todas as religiões, todos os governos, países, estados, todo o nosso amor e o nosso ódio. 7 mil milhões de almas em constante convulsão. Esta fotografia é uma lição de humildade. Por um lado, a nossa pequenez no universo e a irrelevância dos nossos problemas diante da criação. Do outro lado, a nossa grandeza no universo, pois somos uma centelha divina, um pedaço de Deus mora em nós. Tanto a Bíblia mosaica quanto inúmeras outras obras das tradições esotéricas mostram a criação do universo em 7 dias, que representam 7 períodos geológicos de milhões e milhões de anos. Faça-se a luz. Criam-se o firmamento e separam-se as águas. Reúnem-se as águas e aparecem as terras, os mares e as plantas. Aparece o sol e as estrelas. Aparecem os peixes e os pássaros. Aparecem os animais terrestres e o homem. Estabilizam-se todas as coisas e inicia o trabalho do próprio homem. Porém, as ciências oficiais ainda não identificam o fator causador, a engenharia sideral que está por trás nos bastidores da vida.
é preciso considerar que existe um fluido universal, criação divina, que é constante. Podemos dizer que parte está recolhida, latente, e parte está expandida, atuante. Porém, no conjunto, a energia existente se mantém. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a elas agregadas em processo de comunhão indescritíveis. São eles os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo deste hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Nós vamos acompanhar o processo de formação do nosso universo ou do nosso cosmos, descrito pela ciência, porém, visto também pelo lado espiritual, baseado principalmente nos livros de Allan Kardec, A Gênese, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e A Caminho da Luz, de Emmanuel. Big Bang, teoria mais aceita sobre a origem do universo. Foi enunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado norte-americano George Gamow. Segundo ele, o universo teria nascido de uma enorme explosão, entre 15 a 20 bilhões de anos atrás. Até então, o universo concentrava-se todo em um único ponto, com altíssimas temperaturas e densidade energética. Este ponto explode é o instante zero e começa sua expansão, que continua até hoje. Como é visto pelo lado espiritual a formação do nosso universo? Há 15 bilhões de anos atrás, quando Deus projetou sua vontade em um ponto do espaço, o fluido cósmico transforma-se de estático em potencial para dinâmico, gerando movimento e formando turbilhões, manifestando vida, luz e calor. Surge então o que chamamos de primeiro dia da criação, simbolizado pela Bíblia como faça-se a luz. Há 13,7 bilhões de anos, o universo era inferior à menor parte do átomo. Extremamente pequeno. Então algo aconteceu. De repente houve uma grande explosão. Foi assim que tudo começou. O primeiro momento da existência. O que hoje chamamos de Big Bang. Do lado das ciências, temos que há 13,7 bilhões de anos atrás, nosso universo se inicia com um feixe de luz menor que um átomo que, por razões que ainda desconhecemos, ele de repente estoura. Nesse estouro, o feixe de luz se expande, ficando muito maior que a sua própria origem, dando origem a toda a energia que existe no universo atualmente. Nessa expansão formam-se os átomos, e o primeiro a surgir foi o hidrogênio, formador dos demais elementos. A gravidade, a força de atração,
tem e teve papel fundamental na formação de tudo, e inclusive das galáxias, pois ela aperta e comprime o hidrogênio em nuvens de gás e pó, com alta pressão e elevadíssimo calor, onde o hidrogênio, chocando-se, dá origem a outro gás, o hélio. À medida que se chocam, emitem feixes de energia provenientes da radiação deste encontro de elementos. Esta energia criou as estrelas e imprimiu a iluminação. As estrelas, formadas de hidrogênio e hélio, se fundem com o hidrogênio em lítio e em mais outros 24 elementos, que são criados nas estrelas. Portanto, tanto o carbono quanto o ferro são provenientes das estrelas. Vários outros elementos, provenientes da explosão destas estrelas, quando encerrados os seus ciclos, transformam-se em supernovas, impulsionando energia suficiente para criar todos os outros demais elementos mais pesados, que não puderam ser criados na explosão inicial do Big Bang. Destas explosões foram criados o ouro, o urânio, o cobre, etc., sendo que a tabela periódica, de fato, é uma espécie de biblioteca da matéria do universo. Portanto, somos partes de várias estrelas, ou melhor, somos, na realidade, o pó das estrelas visto do ponto da química. Situando-nos entre 10 a 4,5 bilhões de anos atrás, considerado como o segundo dia da criação, vimos quando ocorreu a condensação da matéria em diversos pontos, dando origem aos astros existentes. Sob a orientação de inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada em que se esculpem os planetas, em cujo seio as centelhas divinas encontrarão adequado berço ao seu desenvolvimento. Os construtores celestes aumentam a velocidade de rotação da matéria primordial, que, pelas forças centrífugas geradas, partem-se em fragmentos, e pelo atrito gerado incendeiam-se, projetam-se, compensam-se em suas órbitas, resfriando-se e formam as camadas fluídicas. Nesta época, o estado da matéria é pastoso e incandescente, a atmosfera é espessa e ardente, e está carregada de vapores e matérias voláteis, impenetráveis aos raios de luz. Ocorre a precipitação gradual dos materiais sólidos em suspensão na atmosfera e pelo resfriamento ocorre o endurecimento da superfície. Formam-se então o Sol, os planetas e a própria Terra. Isto há 5 bilhões de anos atrás, formam-se o Sol e os planetas do nosso Sistema Solar, e há 4,5 bilhões de anos atrás nasce a Terra. O programa do mundo requeria o concurso da Lua, âncora de equilíbrio terrestre, manancial de forças de sua luz polarizada, cujo magnetismo atuaria no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Situamo-nos agora entre 4,5 a 2,5 bilhões de anos atrás, e os gases sobem, os vulcões geram trincas na superfície. Este é o terceiro dia da criação, onde aparece o mar e a terra. O resfriamento traz precipitações materiais suspensos. As chuvas são metálicas e formam veios, infiltram-se pela crosta, ferro, chumbo, cobre, etc. Formam-se as camadas graníticas e os primeiros sedimentos, e inicia-se o período primário. O divino escultor organizou os cenários da vida, fez a pressão atmosférica e estabeleceu centros de forças na
ionosfera e da estratosfera harmonizam os fenômenos elétricos, edificou as usinas de Ozona a 40 e 60 km de altitude, que filtra os raios solares, permitindo a manutenção da vida organizada. Após as precipitações de materiais densos, surgem as chuvas, que passam a ser de água. Formam-se então as camadas fluídicas em torno da Terra, e os construtores siderais transportam para a nossa atmosfera os germes de vida, de todos os seres que irão evoluir na Terra, que as chuvas levam às entranhas da Terra. Aparecem as terras e os mares, e a germinação começa pelas águas, para depois aparecerem nas terras as primeiras plantas gigantescas. Viu-se então descer sobre a Terra das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em seu repouso. Estavam então dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais, que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si, sob a ação do calor interno e do frio exterior, as centelhas divinas exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, que lhes derivam a existência organizada no globo constituído. Aparecem o vírus e com ele surge o campo primacial da existência, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais que se destacam da substância viva. Evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares, lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução assexuada as células primevas, que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. O princípio inteligente nutre-se agora da clorofila, que revela já um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue que lhes alimentará o reino animal. Surgem as algas nadadoras, quase invisíveis, mantendo-se à custa de resíduos minerais dotadas de extrema mobilidade e sensibilidade, como formas mononucleares em que a mônada já evoluída se ergue a estágio superior. Todavia, são plantas ainda, e que até hoje persistem na Terra, como filtros de evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão. Mas plantas superevoluídas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado de sua espécie. Entramos agora no período estimado entre 2,5 a 1 bilhão de anos atrás, período secundário, onde caracterizamos como o quarto dia que aparecem os céus e as estrelas. A atmosfera então limpa-se pelas chuvas torrenciais e pode-se ver a luz do sol através da atmosfera. A vegetação é colossal e os primeiros depósitos de sedimentos são formados. O calor é úmido e a superfície da Terra é ainda muito acidentada. A temperatura é menos ardente e a atmosfera é mais depurada. Consideráveis depósitos calcários são formados. A vegetação torna-se menos colossal. Mais tarde, assimilamos o ingresso da mônada nos domínios dos antrópodes, cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular, para que em seguida surpreendê-la, guinada à condição de crisálida da consciência no reino dos animais superiores, em cujo sangue
condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, detém já a hemoglobina por pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Surge o quinto dia, onde aparecem os pássaros e os peixes. Situamos-nos agora no período terciário entre 1 bilhão a 450 milhões de anos atrás, onde ocorrem resfriamentos com grande entumecimento da crosta sólida, a formação dos continentes pela retirada das águas para lugares mais baixos, onde aparecem os primeiros seres organizados. Surgem os peixes, animais marinhos, mamíferos, animais gigantescos, aquáticos e anfíbios. Nesta época também surgem os pássaros, pois a vida tornou-se possível. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas, dos vegetais do período pré-cambriano, plantas herbáceas e terrestres, dos animais invertebrados, dos terrenos silurianos, o princípio espiritual atingiu os animais aquáticos da vida fixa, da era paleozoica, esboçando já a estrutura esquelética. Viajando sempre, adquire o ser, entre os mais diversos espécimes, os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Estagiando nos marsupiais e nas baleias e golfinhos do Eoceno Médio, e dos antropóides inferiores como orangotango e gorila, que representam as últimas evoluções puramente físicas dos mamíferos antropóides inferiores do Miocênio, exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno. Incorpora então as aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra. Chegamos ao sexto dia da criação, período situado entre 450 a 2 milhões de anos atrás. Com a estabilização da crosta, houve o desenvolvimento dos animais de terra, e os engenheiros siderais foram aprimorando as raças existentes, até se chegar na formação dos primeiros homínios, bem mais próximo dos gorilas do que do homem, e alcançando os pitecantrópoides da era quaternária, que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas, a mônada avertida do plano espiritual sobre o plano físico atravessou os mais rudes crivos de adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida as faixas inaugurais da razão. Compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanado da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, variados elos da evolução forgem a pesquisa dos naturalistas por representarem estágios de consciência fragmentária fora do campo carnal, propriamente dito, nas regiões extrafísicas em que a mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. É assim que, dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja rumo à elevada destinação a que foi traçada pelo plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização,
segundo o modo mental que traz consigo dentro das leis de ação e reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário no próprio cérebro, através das reflexões automáticas de sensações e impressões, em milhões e milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências sublimas, que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando a tessitura da própria alma. Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização dos sílex denuncia algum primor de técnica, nada menos do que 1,5 bilhão de anos. A Terra já se situa com a superfície bem estabilizada e os elementos consolidados, e com o surgimento do homem há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, o trabalho da evolução deixou de ser exclusivamente dos engenheiros siderais e passou a ser compartilhado com os homens encarnados. E, entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para as responsabilidades, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos, destinados a automatizar na constituição físico-psicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhes habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau na ascensão da consciência cósmica. O ser humano não foi uma aparição casual na Terra. Foi uma obra elaborada durante milhões, bilhões e bilhões de anos, seguindo um planejamento em etapas sucessivas para que cada um de nós pudesse aqui estagiar. Todos os passos foram delineados, aguardando o nosso caminhar. Não importa quanto tempo leve, pois o tempo não existe. O que importa é que todos os alunos da Escola Terra sejam diplomados no final dos ciclos evolutivos com a insígnia divina. Elaboramos passo a passo o despertar de nossa consciência. E estamos neste momento compreendendo que existe um plano diretor por trás de tudo, regendo a sua construção.